Olá, na nossa investigação filosófica de hoje, nós iremos falar sobre a escola iluminista, dividindo esse momento filosófico em três momentos. Primeiro, entendendo quem é o fundador da escola iluminista, depois, as doutrinas principais e as principais características do iluminismo, e no terceiro momento, os principais expoentes, onde eles estão situados, algumas das obras desses expoentes e percebendo também como essa escola iluminista faz-se necessária para o entendimento da história da filosofia. Eu sou o professor Ricardo de Moura Borges e assim nós vamos iniciando um pouco sobre a reflexão filosófica da escola iluminista. No primeiro momento, nós temos o fundador dessa escola, que é o Voltaire. Ele nasce em 1694 e falece no ano de 1778. Ora, o Voltaire é um dos principais críticos, quer seja da monarquia absolutista e também da igreja, né, da igreja medieval, da igreja que concentra os seus poderes, mas ao mesmo tempo Voltaire é um religioso, inicialmente um religioso ferrenho e ao mesmo tempo um ferrenho crítico à própria instituição e à vivência do clero da sua época. Quais são, assim, as doutrinas principais da escola iluminista? O que seria a escola iluminista? Primeiro, nós percebemos que o iluminismo ele é mais do que uma escola, ou também nós podemos dizer que é mais do que um sistema filosófico. Ele acaba sendo um movimento espiritual que abrange, que se alarga cada vez mais, típico justamente do século XVII, do século XVIII. Né? O século XVII nós temos ali o empirismo, e no século XVIII nós temos o iluminismo em voga, a criação justamente da enciclopédia de Diderot, de D'Alembert, da sistematização de um conhecimento racional, e podemos perceber que ele é caracterizado por uma confiança ilimitada na razão. A razão pode solucionar todos os problemas, considerada capaz de diminuir as névoas do desconhecido e do mistério que entorvam e escurecem o espírito do ser humano, e de tornar os homens melhores, felizes, iluminando-os e instruindo-os. Por isso que os filósofos iluministas, eles vão supervalorizar a razão humana, criar justamente a enciclopédia, valorizar a escola pública e a disseminação da ciência, e também fazer com que se coloque que a razão vai agora curar todos os males da sociedade. O iluminismo é essencialmente antropocêntrico, né? O homem está no centro, né? O bom iluminista coloca que se o homem trouxe os males para a humanidade, a própria razão humana pode também trazer os benefícios e a cura para esses males. E aí nós percebemos que acaba sendo um ato de fé, apaixonado não mais pelo divino, mas pela própria natureza humana. Né? O iluminista ele percebe que o ser humano consegue e vai trazer a felicidade para a própria sociedade existente, a partir da razão, a partir da ciência, a partir da investigação. E é um novo, né, nós podemos dizer que até um novo evangelho de um progresso da felicidade. E assim os cientistas são motivados, né, os iluministas são motivados a um progresso, a uma continuidade histórica e perceber que agora são novos ares. E tudo aquilo que era passado, tradicional, ele deve ser justamente criticado, deve ser desconsiderado. O iluminismo vai preconizar um novo messianismo, né? Se o messianismo antigo era justamente a salvação da alma numa pós-vida, numa pós-morte, né? No paraíso, por exemplo, agora nós temos um messianismo, uma nova era que vai preconizar a felicidade aqui, nessa vida terrena, em que o homem, vivendo conforme a sua natureza, ele vai ser justamente feliz, ele vai atingir a felicidade nessa vida terrena, ou se ele não conseguir, mas ao mesmo tempo ele vai deixar esperanças através de um progresso científico já construído. E aí nós podemos separar assim, algumas características fundamentais ou essenciais para se falar do iluminismo. Então nós temos a veneração à ciência, nós podemos falar também de um empirismo, né, uma valorização à experiência,
um racionalismo, porque o ser humano é dotado de razão e a razão pode dar as bases seguras para se chegar à felicidade e para solucionar todos os problemas existentes, principalmente as doenças, a fome, a guerra, tudo que assola a sociedade pode ser agora modificado e pode trazer os benefícios por meio da razão. Nós percebemos também um antitradicionalismo, né, contra toda uma estrutura montada em épocas e séculos passados deve ser abolido, e também um otimismo utópico, né, para o futuro. Se o homem não conseguiu chegar a um estado de felicidade, mas a ciência está em progresso, a razão humana está em desenvolvimento. Então, utopicamente, é um sonho que se projeta para o futuro. Os iluministas diziam, então, que essa felicidade, se não chegou agora, pode-se chegar às futuras gerações. Basta disseminar a ciência, né, os avanços científicos. Então, quando nós falamos primeiramente de veneração à ciência, com o qual se espera resolver os problemas que afligem a humanidade. Então, a ciência vai agora trazer todos os aportes necessários para que o ser humano não tenha mais doenças, não seja mais afligido pela fome, não seja mais afligido pela miséria, e todas as conjecturas que combatiam, né, a felicidade do homem agora podem ser sanadas justamente pelo desenvolvimento da ciência. A outra característica, como já se foi salientado, é o empirismo, a valorização da experiência. Tudo aquilo que está além da experiência não conserva nenhum interesse e cessa de ter valor como problema. Então, os iluministas, eles não vão valorizar mais os aspectos metafísicos, os aspectos religiosos, mas vão supervalorizar aquilo que pode ser experimentado, aquilo que pode trazer benefícios efêmeros, passageiros ou imediatos para a sociedade, né, através da célebre frase do Francis Bacon: saber é poder. Quanto mais eu conheço a natureza, mais eu tenho poder, mais eu domino a natureza e ela traz benefícios ao meu favor. Outra característica é o racionalismo, mas esse racionalismo não é o do mundo das ideias ou do mundo perfeito cristão, por exemplo, mas sim o racionalismo trazido pela matemática, pela geometria. Uma ilimitada confiança na razão, né? A razão pode solucionar todos os males da humanidade, cujo poder é considerado justamente ilimitado. Se a razão humana pode trazer malefícios, como as bombas ou então as armas de guerra que pode destruir a humanidade, também pode se trazer os benefícios para que a sociedade possa viver de forma feliz. Outra característica é o antitradicionalismo. Ora, se a visão dos iluministas é justamente antropocêntrica, o homem está no centro, então eles vão criticar aqueles que valorizavam o teocentrismo, né, como se Deus fosse o centro de tudo e o criador de todas as coisas. Esse antitradicionalismo, ele vai criticar justamente a tradição estabelecida, principalmente essa de 1000 anos, que foi colocada, denominada pelos próprios iluministas, né, desde a queda do Império Romano até o surgimento das grandes navegações, foram os iluministas que disseram que esse período de mais de 1000 anos na Europa é chamado de Idade Média ou Idade das Trevas, porque não havia um desenvolvimento da ciência, segundo eles, havia uma supervalorização do teocentrismo. Então, os iluministas vão criticar toda a tradição estabelecida durante esse período medieval, especialmente aquele que foi trazido pela própria igreja, e também da monarquia, né? A monarquia que vai passando de rei para rei, e também pelos abusos de poder que foram feitos por alguns clérigos e também por alguns reis, e a negação de tudo aquilo que nos foi transmitido pelo passado, né? Lembrando que vai se constituindo uma nova tradição, mas essa tradição é científica e não necessariamente, claro que se desvinculando de uma tradição mística, de uma tradição religiosa ou de uma tradição trazida pelos reis antigos. E, por fim, como já foi pontuado, um otimismo utópico, né? Utópico no sentido, se o ser humano
por meio da enciclopédia, o desenvolvimento da ciência ainda não atingiu a felicidade, futuramente, com a disseminação ainda maior da ciência, ele vai chegar, sim, a ser feliz. O homem considera-se capaz de eliminar todas as coisas de infelicidade e da miséria em qualquer setor, quer seja no setor social, quer seja ainda as imperfeições no setor jurídico, no setor econômico, né, onde alguns têm mais e muitos têm menos, né, poucos têm mais e muitos têm menos. Então, o iluminismo vai solucionar isso também. No aspecto pedagógico de ensino também, aquilo que ainda não foi solucionado, apenas a razão iluminista pode trazer os benefícios para um acerto pedagógico cada vez maior, e também no aspecto jurídico, né, das leis criadas pelos próprios homens, a razão, o aspecto iluminista, com o desenvolvimento jurídico, vai trazer as benéfices para o ser humano. E conseguir num futuro não muito longínquo, né, se na nossa geração, na geração dos iluministas, eles têm essa ideia, nós não conseguimos atingir a felicidade, mas as futuras gerações, com o desenvolvimento da ciência, do empirismo, do racionalismo, do antitradicionalismo, nós conseguiremos chegar à felicidade. Né? E aí eles diziam no estado de perfeita felicidade. Então, o iluminismo carrega essa característica positiva no sentido de desenvolvimento da história, de desenvolvimento da ciência, e, ao mesmo tempo, fazendo duras críticas e críticas ácidas à igreja medieval e também aos reis absolutistas, né? A forma de se fazer política até um determinado momento, até o determinado momento do iluminismo, né? Do florescimento também das cidades, desenvolvimento do comércio, ao aspecto do racionalismo, do empirismo. Então, nós podemos dizer que é uma valorização da ciência e, ao mesmo tempo, colocando o antropocentrismo, né? O homem como centro da solução de todos os problemas, com uma única finalidade, de se chegar a uma perfeita felicidade para todos. E aí nós nos perguntamos, quem são, assim, então, os maiores expoentes do iluminismo? O iluminismo em si é um fenômeno europeu, né? Ele nasce, surge na Europa e vai encontrando expoentes válidos por toda parte. Né? Nós lembramos lá da escola dos empiristas que a grande maioria são ingleses. Quando nós falamos de iluministas, nós temos em todas as partes da Europa, principalmente na França, como fundador, o François-Maurice Auré, que é o Voltaire, o Diderot, que é o criador da enciclopédia. Nós temos também o Montesquieu, que é o criador do livro Espírito das Leis, e aqui nós já percebemos uma nova configuração sobre a política, principalmente uma crítica à política antiga dos monarcas absolutos, né, da monarquia absolutista, e também no aspecto pedagógico, um crítico ao iluminista, que vai trazer o aspecto emocional, mas ao mesmo tempo de forma racional vai falar sobre a educação. Né? Ele tem até um livro chamado Emílio, ou da Educação, é o Jean-Jacques Rousseau, e ele é iluminista. Nós podemos falar também de pensadores da Inglaterra, como o próprio Newton, com o desenvolvimento da ciência, da física, e o Wright, né, Wright e Newton, são iluministas ingleses, né, da Inglaterra. Na Alemanha, nós podemos falar do Reimers, também do Rolf e do Lessing. Reimers, Rolf e Lessing, eles são também muito explorados e estudados pela filosofia da ciência. Tem artigos interessantíssimos, principalmente sobre o Lessing, sobre o desenvolvimento da física e também da contribuição do iluminismo para a sociedade. E na Itália nós podemos falar do Beccaria e do Giannone, né, numa pronúncia mais italiana, o Giannone. Então hoje nós vimos um pouco sobre a escola iluminista, né, as características principais sobre essa escola, o iluminismo, a escola iluminista, e nós percebemos que é mais um movimento espiritual que foi se alargando com o tempo e, ao mesmo tempo, fez com que houvesse um apelido, uma pecha, que ficou impregnada nos livros de história em relação ao período medieval. Hoje nós temos excelentes historiadores como Hilário de Franco Júnior,
e dentre outros, que vão desconstruir esse pensamento iluminista, no sentido de que na Idade Média houve também diversos avanços, e perceber que cada contexto histórico o homem está permeado por diversas outras preocupações. Ora, se no iluminismo nós tínhamos o avanço e o desenvolvimento da ciência, nós temos aqui na Idade Média as preocupações teocêntricas. O homem, né, o ser humano, preocupado com a salvação da alma, o desenvolvimento da política, da economia, estavam centralizados num pensamento teocêntrico. Já com a visão iluminista, nós temos aqui uma centralização do pensamento antropocêntrico. E assim nós finalizamos a reflexão filosófica sobre a escola iluminista, e nós nos encontraremos na próxima escola. Desde já peço que se inscreva no canal Corujinha, dê o seu like nesse vídeo para que possamos desenvolver cada vez outros vídeos sobre filosofia. E eu sou o professor de filosofia Ricardo de Moura Borges, e até a próxima.